Olá pessoal, galera britilizada, o canal do Brit está chegando para falar o pós-jogo Galo 0, Raposa 1 na Arena MRV. Hoje, jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023, né, realizado às 16 horas de Brasília, aqui na Arena MRV. Tá certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho então do que aconteceu nessa tarde de domingo, uma tarde triste para os atleticanos após o término da partida com a derrota para o rival aqui no primeiro clássico, estreia de clássico, né, na Arena MRV. Tá certo, pessoal? Em tarde de clássico, na Arena MRV, com um time pouco inspirado, o Atlético, com gol contra do zagueiro Gemerson, perde o primeiro clássico para o rival Cruzeiro. Gemerson marcou o gol contra aos 41 minutos do segundo tempo, né? Uma falha bizonha do sistema defensivo do Galo, né? A gente precisa falar sobre essas coisas, porque não é a primeira vez que o Atlético vem tendo um desempenho muito abaixo pela qualidade que tem os seus jogadores aqui na Arena MRV. Tá certo, pessoal? A partida trazia expectativa para ambas as equipes quanto às pretensões que uma vitória representaria, né? O Galo, naturalmente, para chegar bem mais próximo do G4, né, estaria a um ponto do G4, está a um ponto do G4, estacionou com 44 pontos na 7ª colocação, e o Cruzeiro fugindo ali daquela zona incômoda, né, estava também a um ponto da zona do rebaixamento. Então, era uma partida que realmente tinha objetivos muito claros, né, as duas equipes. Mas o Atlético deveria ter feito o papel, né, de dono da casa e ter colocado, né, realmente uma vitória no currículo, mas não foi o que aconteceu. Tá certo, pessoal? Equilíbrio, né, equilíbrio. Esse é o termo que define o que foi o jogo no primeiro tempo, né? Início de partida, o Galo quase toma gol, já com menos de um minuto, né? Mas a bola ganhou outra versão, para a lamentação do atacante Bruno Rodrigues, do Cruzeiro. Já com o Galo, né, o lamento foi de Hulk, em cobrança, né, de falta, em que o goleiro Rafael Cabral bateu roupa, né, e na sobra a bola foi chutada para fora. Foram mais ou menos os momentos mais preocupantes, né, que levaram perigo às equipes nesse momento aí, e por isso eu disse que equilíbrio então foi a tônica, né, do primeiro tempo até a chegada do intervalo, né, porque as equipes foram alternando entre boas e não tão boas jogadas assim, né, dentro daquilo que se propunha a fazer no jogo, né? Então a tônica desse primeiro tempo equilibrado seguiu-se até o intervalo da partida. Tá certo, pessoal? Agora, como o equilíbrio foi uma partida que define o primeiro tempo do que foi o jogo para o Galo, no segundo tempo, a palavra que define o que foi o segundo tempo para o Galo é show de horrores. Show de horrores, né? Isso é a palavra, né, o que define, são as palavras que definem, né, o que foi o segundo tempo do Atlético nessa partida de hoje aqui. Tá certo, pessoal? O pouco futebol apresentado pelo Galo no primeiro tempo foi deixado no vestiário e o time não conseguia se encontrar. Essa foi, né, a definição mais próxima do que eu consegui enxergar em campo no jogo hoje. Infelizmente, a gente tem que estar aqui atento a todos os detalhes, porque falar aqui não é simplesmente chegar e contar uma historinha, não. Você precisa realmente relatar aquilo que está acontecendo, que muitos olhos não estão vendo. Então, é bom que a gente relate a verdade dos fatos que estão acontecendo em campo. E o Atlético não vem trazendo um bom desempenho aqui na Arena MRV já faz tempo, tá certo? O Felipão
promoveu, né, mudanças, né? O Fux levou um cartão amarelo e no intervalo o Felipão trocou, né, pelo Gemerson. O Gemerson vinha sendo muito marcado pela torcida aqui, por não tão boas partidas que vinha fazendo. Começou bem a temporada, mas depois, antes de sair por contusão, o Gemerson vinha falhando muito e o Gemerson entrou hoje e, infelizmente, o Gemerson acabou decretando a derrota do Galo para o Cruzeiro nesse primeiro clássico. E é um rapaz que vai ficar marcado, né, por essa situação tão desgastante e triste para ele. Mas é futebol e todos os jogadores estão sujeitos a isso, né? Mas esse momento era um momento diferente para a história, para a escrita, né, que da Arena MRV, que o Atlético já fez uma partida pífia, né? A última partida do Atlético aqui na Arena MRV, né? E colocou o Coritiba, lanterna do campeonato, com todo respeito ao Coritiba, né? Lanterna do campeonato naquele momento, vice-lanterna naquele momento, na história da Arena MRV, né? Ganhando de virada do Galo aqui no último jogo, tá certo? E agora colocou também o rival na história da Arena MRV com uma derrota, né? Uma derrota muito triste, para a história do Galo nesse momento, tá certo? As mudanças que o Felipão promoveu para o segundo tempo, né, na minha opinião, pioraram o desempenho do time em campo. Na minha opinião, né, as mudanças não surtiram o efeito que a gente desejava e o Atlético caiu ainda mais o fraco futebol que já vinha apresentando, apesar de ter sido um jogo equilibrado no primeiro tempo, mas equilibrado para fraco, né? Então o desempenho fraco que já vinha sendo observado no primeiro tempo, no segundo tempo piorou muito com as alterações que o Felipão promoveu, né? Eu vejo assim. E aos poucos foi ficando assim visível o nervosismo, né, dos jogadores em campo. A gente começava a notar que a qualquer momento a casa ia cair, porque o Atlético não se encontrou. De novo, o Atlético não se encontrava em campo, né? Jogadores de muita qualidade, como o Paulinho, como o Hulk, como o Zaratio, né, não estavam tão bem assim. Hoje, o Igor Gomes foi bem abaixo do que poderia estar apresentando, assim como o Alan Franco também, né? Enfim, né, o Atlético como um todo hoje não foi muito bem, né, e foi irregular na partida. Mais um segundo tempo, como eu já disse, foi um show de horrores, né? E os jogadores seguiam então errantes nas decisões das jogadas. O time do Cruzeiro conseguiu enxergar essas falhas que o Atlético vinha apresentando, né, e começou a levar perigo em jogadas que perdiam, né, pela falta de qualidade dos seus jogadores. Que também, os jogadores do Cruzeiro também, com baixa qualidade, né, perdiam muitas boas jogadas que eles acabavam criando, né, pelos erros do Atlético, e o Atlético foi ficando mais nervoso, né? Então o momento do Atlético começou a ser de tumulto, porque a torcida também cobrando, né? Casa cheia, uma história a ser escrita, e o Atlético deixou o nervosismo tomar conta e, infelizmente, né, numa dessas jogadas aí, a desatenção completa da defesa do Galo acentuou o que estava por acontecer, né? Ou seja, uma falha que resultaria em gol da Raposa. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? O Atlético, sem se encontrar, começou a tentar equilibrar um jogo com a baixa qualidade do desempenho que vinha trazendo no seu próprio campo, e o Cruzeiro, se aproveitando desses momentos de fraquejada do Galo, começou a ver possibilidades. E
partiu para cima. A baixa qualidade dos jogadores do Cruzeiro é que não deixou com que o Cruzeiro já tivesse feito gol antes desse tempo. Né? Porque a verdade é essa, pessoal. A verdade é essa. Né? O Cruzeiro já poderia ter feito, né, um gol antes. Né? O gol foi feito pelo Gêmeos, um gol contra aos 41 minutos. Né? Mas o Cruzeiro forçou, né, de uma forma que poderia ter tido melhor oportunidade. Tanto que nos acréscimos, dado pelo árbitro Ramon Abate Abel, né, quase que o Cruzeiro fez outro gol. Justamente por causa dessa deficiência, né, defensiva do Atlético. E partindo de qualquer forma para tentar ver se diminuía o prejuízo de mais essa derrota e a vergonha do que essa derrota representa nesse momento da história na Arena MRV. Né? Então o Atlético praticamente quase tomou outro gol pelos seus próprios erros. Né? E assim então, com essa falha na parte defensiva e com o Gêmeos então marcando um gol contra, né, decretou então a derrota do Galo para o Cruzeiro nessa tarde de estreia de clássico na Arena MRV. Arena essa feita para ser um caldeirão do Galo, a nova casa atleticana, e onde o Galo está deixando a desejar. Né? Casa cheia, torcida totalmente a favor, né? E o Atlético apresentando um futebol que dá pena, entristece muito a gente. O Atlético precisa repensar, né, toda a sua estrutura de futebol para a sequência, não só agora no campeonato, mas para 2024. O Atlético não pode começar 2024, né, da mesma forma, com essa estrutura de futebol completamente contaminada, né, e trazer reforços pontuais, quem sabe mudança na estrutura da diretoria, porque muita coisa acontecendo aí, né, e a gente precisa de mudanças para que a gente não passe mais um vexame tão grande na história aqui da Arena MRV. Tá certo, pessoal? Passar aqui então a ficha desse jogo, a arbitragem do Ramon Abate Abel, que é FIFA de Santa Catarina, foi assistido pelo Bruno Bosquilha, que é FIFA do Paraná, e pelo Alex dos Santos, né, da Federação Catarinense. No VAR tivemos o Rafael Trace, que é VAR FIFA de Santa Catarina, né, e o Abate amarelou do Galo o Fux, o Lemos e o Zaratio, né, e da Raposa amarelou o Neres, o Matheus Jussa e o Rafael Elias. Tá certo, pessoal? Bom, vamos lá, né? O Felipão entrou numa formação que já vem jogando há mais tempo, tentando padronizar o Galo no 4-4-2, né? E veio então com o Everson, Saravia, o Lemos, o Fux, que no intervalo deu lugar ao Gemerson, e o Arana. Veio também com o Alan Franco. O Alan Franco cedeu lugar para o Batalha, mas o Batalha notadamente não está totalmente recuperado. Veio completamente fora de forma nesse momento. Batalha que é um craque nesse meio de campo, um homem que tem feito partidas assim incríveis, né? Mas nesse momento ainda não está totalmente recuperado, e foi um risco ter colocado o Batalha hoje nesse jogo, né? Tanto que no finalzinho o Felipão o tirou para a entrada do Allan Kardec. Aí já era questão de tentar alguma coisa, né? Depois que já tinha sofrido o gol, o Felipão tentando de alguma forma amenizar o prejuízo da derrota. Mas aparentemente também o Batalha não saiu satisfeito, né? É o preço que se paga, né, quando não se está tão bem, e infelizmente o Batalha saiu então para a entrada do Allan Kardec. Continuando então, no meio o Otávio e o Igor Gomes, que veio na esquerda. O Igor Gomes deu lugar ao Pedrinho, já quase no final, né, do jogo, e o Zaratio
saiu então para o Pavon, que também não acrescentou nada no jogo. O Pavon está deixando muito a desejar nesses últimos jogos aqui. Não se sabe o que aconteceu com o Pavon, que o Pavon parece que desaprendeu, né? O Pavon vinha numa crescente e dando esperança aos torcedores que pudesse fazer boas partidas nesse final de temporada, mas está sendo o contrário. Ele está caindo o desempenho muito ruim do Pavon nesses últimos jogos aí. Tá certo? E na frente, então, o Paulinho e o Hulk, que hoje não brilharam, né? O Paulinho, o rei da Arena MRV, hoje não conseguiu, né, aumentar a sua artilharia aqui na Arena MRV, e o Hulk também apresentando um futebol muito abaixo da qualidade que ele tem. É um craque de bola, a gente precisa muito do Hulk, mas o Hulk precisa também se colocar numa situação de falar menos e apresentar muito melhor futebol, que é o que ele sabe fazer de melhor. Porque falando, o Hulk às vezes está deslizando muito. O Hulk, vamos colocar a mão na consciência e jogar mais bola e falar menos, tá certo? E vamos dar aqui então a escalação do Zé Ricardo, que veio num sistema 4-3-3 para enfrentar o time do Felipão e escalou o time dessa forma, com o Rafael Cabral, o William, o Neres, o Castan, o Kaique. Depois saiu para o Japa, né? Um garotão da base do Cruzeiro aí, fez boa partida também, né? Um finalzinho de jogo ali, mas um menino promissor, né, para o time da Raposa. O Jussa, o Machado, o Lucas Silva, que saiu para o Vital, né? O Matheus Pereira, que deu lugar para o Nicão, né? O Nicão quase fez o segundo gol, eu até já falei isso aqui, né? O Nicão quase fez o segundo gol já no finalzinho, né, do jogo, mas por sorte o Atlético ficou só mesmo no gol do Gemerson contra aos 40 minutos do segundo tempo, decretando então essa derrota do Galo nesse primeiro clássico na Arena MRV, né? Seguindo então o Arthur, que deu lugar para o Rafael Elias, e na frente o Bruno Rodrigues, que também fez uma boa partida. Tá certo, pessoal? Então esse é o resumão aqui do pós-jogo. Galo 0, Raposa 1, né? Que fique lição para o Atlético, né? Que fique lição, que sirva de lição para o Atlético, que não se pode fazer, né, menosprezar, né, adversários. O Atlético não pode se dar ao luxo de vir para a Arena MRV, né, com torcida toda a favor, né, e esquecer o futebol lá no CT. Não pode. O Atlético chegou aqui, né, já com um futebol abaixo da qualidade que precisa apresentar para jogos como esse. Não se sabe o que está acontecendo, porque o Atlético vai jogar fora de casa, pegando times aí, né, que estão um pouquinho mais acima da tabela, e faz excelentes jogos, né? O exemplo disso foi o último jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Atlético venceu bem, fez um bom jogo. Hoje entrou com os mesmos jogadores e o nível foi lá embaixo. Então é preciso criar um padrão e descobrir o que está fazendo com que o Atlético chegue aqui na Arena MRV e não apresente um futebol de boa qualidade, de desempenho pela qualidade que tem o time. Porque não é possível que o Atlético vai continuar dessa forma aqui. O Atlético conseguiu bons resultados aqui na Arena MRV, vencendo o líder Botafogo, vencendo o Santos aqui na estreia, né? Venceu o Cuiabá aqui, mas essas vitórias levaram o Atlético de novo a brigar por uma vaga na Libertadores, né, na tabela, mas não foram jogos convincentes não, pessoal. Foram não. O Atlético vem apresentando jogos de muito baixo desempenho pela qualidade que tem aqui na Arena MRV. E o alerta que foi dado contra o Coritiba não serviu de lição para esse jogo de hoje, infelizmente. Sem tirar o mérito, né, do Cruzeiro, que veio, fez o jogo dele, está levando a vitória que queria, né? Mas o Atlético precisa repensar, né, qual é o tipo de futebol que ele vai apresentar em casa. E contra os adversários que vêm aqui, né, são adversários que estão lá embaixo na tabela,
E o Atlético fazendo um papel assim de ressuscitar. Isso não é o papel do Atlético, não. O Atlético tem que estar jogando consciente de que qualquer vitória do Atlético é para elevar o time, né? Para que ele possa, em todos os campeonatos que disputar, estar brigando pelo título desses campeonatos. Agora o Atlético ficar servindo aqui de escada, de degrau para times que estão lá embaixo, isso é vergonhoso para o Atlético. Então é hora de repensar qual que é o futebol que o Atlético quer apresentar aqui para os seus torcedores na sua casa. Fico alerta. Canal do Bridge, um canal de interação.